Olá, boa noite, tudo bem? Bem-vindo a mais uma célula virtual. Estamos falando nessa semana sobre o sucesso apostólico e hoje vamos continuar dentro do mesmo tema geral, mas com uma nova abordagem. Hoje vamos ver como os apóstolos e os cristãos apostólicos, cristãos primitivos, foram bem-sucedidos em espalhar a mensagem do Evangelho. Gostaria que você compartilhasse, por favor, este vídeo com seus amigos nas suas redes sociais, mas também te peço que você dê o seu like ou dislike e também que você nos diga, faça um comentário, por favor, aí nos textos, nos lugares de comentário. Olha, está sendo uma bênção, ou gostaria de saber mais sobre isso, sobre aquilo, fazer alguma pergunta, fique à vontade, mas faça a sua participação aí, por gentileza. Gostaria de identificar de onde são os nossos espectadores também, eu ia dizer telespectadores, que não deixa de ser verdade, mas, por favor, coloque aí, sou do Brasil, tal cidade, eu estou em tal cidade de Portugal, estou no Japão, várias pessoas, a gente sabe, de várias partes do mundo, aqui dos Estados Unidos também, nos assistem, colabore conosco nesse sentido. E abra sua Bíblia em Atos, capítulo 5, porém antes vamos orar. Pai, muito obrigado pela oportunidade de agora orarmos a Ti e nos prepararmos para estudar a Tua Palavra. Abra o nosso coração, a nossa mente, para entendermos a Tua Palavra e seguirmos o exemplo dos cristãos apostólicos, Pai, em espalhar a mensagem do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Já se disse que o livro de Atos dos Apóstolos é, na verdade, Atos do Espírito Santo. É o livro de Atos do Espírito Santo, porque a pessoa da Trindade que mais se distingue aqui neste livro é o Espírito Santo. Você vai ver muitas vezes expressões como, e os apóstolos cheios do Espírito Santo, Paulo cheio do Espírito Santo, Barnabé ou mais algum outro cheio do Espírito Santo, e Estevão cheio do Espírito Santo, e assim por diante. Não é? E conforme nós temos falado, os cristãos apostólicos, cristãos primitivos, foram bem-sucedidos em várias coisas. E hoje nós vamos falar de um novo tema. Eles também foram bem-sucedidos em espalhar a mensagem. Eles receberam de Jesus a incumbência de espalhar a mensagem do Evangelho, a palavra de Deus, por todos os lugares. A gente já tem falado muito sobre isso nas últimas semanas. E agora nós vamos ver como eles foram bem-sucedidos. Eles foram tão bem-sucedidos que isso criou algumas situações inusitadas. Abra em Atos, capítulo 5, versículo vamos ler o 27 e o 28. Diz assim: tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao Sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. A expressão que eu quero chamar a atenção aqui é essa: vocês encheram Jerusalém com sua doutrina. Que doutrina é essa? A doutrina de Jesus. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Esse é o cerne do Evangelho, esse é o coração do Evangelho, é o que os apóstolos pregavam e que os cristãos primitivos pregavam, e muita gente se converteu. E aqui o sacerdote supremo, o sumo sacerdote, e o pessoal do Sinédrio, que era a assembleia religiosa dos judeus, autoridade religiosa máxima, deu ordem a eles para que não pregasse mais no nome de Jesus, para que não pregasse o Evangelho. Mas agora eles reconhecem: vocês encheram Jerusalém com sua doutrina, e vocês que ainda por cima querem nos tornar culpados do sangue desse homem, porque eles foram claros de mostrar que sim, os sacerdotes, as autoridades religiosas, tiveram responsabilidade na morte de Jesus. Claro que todos nós fomos responsáveis pela morte de Jesus, porque ele foi morto por causa dos nossos pecados, mas houve um sentido bem claro e real em que eles mataram Jesus e eles foram responsáveis pela sua morte, porque foram eles que incitaram o povo a pedir a crucificação de Jesus, gritando: crucificam, crucificam, e também puseram pressão sobre Pôncio Pilatos para que crucificasse Jesus. Então, e os apóstolos mediam palavras, não, eles falavam a verdade. Mas o mais importante aqui é isso: vocês encheram Jerusalém com sua doutrina. Vamos pensar assim: quando Jesus começou o seu ministério, ele tinha vários seguidores, vários discípulos, mas ele escolheu 12, um pequeno grupo. Hoje nós chamaríamos pequeno grupo célula, não é? Conforme o lugar que você mora, grupo de conexão. Sei que ele andava mais próximo daqueles 12.
Alguém disse que, se você ler todos os evangelhos com atenção, você vai notar que Jesus gastou 2/3 do seu tempo, do seu ministério, com aqueles 12, e apenas 1/3 com as multidões. Jesus pregava para as multidões, ensinava as multidões, mas ele gastava mais tempo com estes, porque ele sabia que eram os que iriam suceder, por assim dizer, eles iriam continuar a sua missão, e eles sim iriam ganhar outros discípulos, como Jesus mesmo lhes disse para fazer, para que também pudessem seguir Jesus. E aqui então aqueles 12, nós nos encontramos ali depois da ressurreição de Jesus, reduzidos a 11, porque Judas havia traído, mas ele escolhe um 12º e recompõe o colégio apostólico, e eles começam a pregar o evangelho. Só que antes de começar a pregar o evangelho, há o episódio de Pentecostes, quando o Espírito Santo vem sobre a igreja, e ali nós vemos já não eram 12, eram 120. Estavam os 12, mas estavam também mais 100 e poucos outros discípulos. Mas de qualquer maneira, a igreja naquele momento estava reduzida, de fato, a 120 pessoas. Havia talvez discípulos de Jesus que não estavam ali naquele dia, mas a maioria estava ali, então vamos considerar que a igreja tinha 120 discípulos. Mas agora eles pregam o evangelho de Pentecostes, Pedro prega e 3.000 almas se convertem. Agora a igreja já se multiplicou várias vezes, não é? Houve um crescimento exponencial. Olha que coisa linda. Muito bem, mas não para aí, tem aquele episódio lá em Atos, capítulo 3, do paralítico que estava ali à porta do templo, chamada Formosa, pedindo esmola, e Pedro e João pregam, o curam, né? E a multidão é atraída para ver o que está acontecendo, e o aleijado está ali curado, e a multidão fica desejosa de saber o que está acontecendo, curiosa, e Pedro e João pregam o evangelho, e 5.000 pessoas, aparentemente, são agregados naquele dia. E fora isso, eles continuaram pregando, e o Sinédrio chamou os apóstolos, vocês estão proibidos de pregar nesse nome, mas eles continuaram pregando, e agora eles falam, vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina. Não parou daqueles 120, não parou daqueles 3.000, não parou daqueles 5.000, continuou crescendo, e Jerusalém foi estremecida, foi chacoalhada pela pregação do evangelho. E nós, será que estamos fazendo a mesma coisa? Estamos incomodando as autoridades, estamos incomodando as autoridades religiosas, né? Por pregarmos o evangelho de Jesus Cristo, e estamos também abalando cidades, chacoalhando cidades, países, porque estamos pregando o evangelho e muita gente está se convertendo. Precisamos buscar o poder do Espírito Santo, que foi o segredo daqueles primeiros discípulos que pregaram o evangelho com tanto poder, com tanta ousadia, e, como eu disse, foram bem-sucedidos em espalhar a sua mensagem. E não para aí, vamos continuar aqui no versículo 41. Os apóstolos saíram do Sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Eles foram humilhados, se consideraram dignos. Quando você for perseguido, for humilhado por causa de Jesus, considere-se digno de ter sido humilhado por causa de Jesus. Ser humilhado por outro motivo é uma coisa, mas ser humilhado pelo nome de Jesus é uma honra, é um privilégio, eu vou dizer assim, é uma glória, porque é por causa do nome. Mas eles pararam de pregar, porque os camaradas falaram para eles pregar. Veja o resultado aí no versículo 42. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Veja que aquele episódio da cura do aleijado, do paralítico, ocorreu lá no templo, no pátio do templo. Eles pregaram e foram proibidos, mas eles continuaram indo lá. Porque esse templo aqui era o templo judaico, né? Lá de Jerusalém, onde os judeus adoravam. E eles continuaram pregando lá do mesmo jeito, como Jesus também fazia. Jesus foi várias vezes ao templo, mas esse daqui morava mesmo em Jerusalém, para eles era mais fácil o acesso ao templo. E eles estavam lá todos os dias, pregando Jesus, falando de Jesus. Jesus era o Messias prometido das Escrituras do Antigo Testamento, e que ele cumpriu todas as profecias, e mostrando o cumprimento dessas profecias, da morte dele, da ressurreição dele, da sua ascensão aos céus, e de que ele vai voltar. E eles ficaram ali, e o grupo foi crescendo, falando, não podemos atender esse povo só mais aqui no templo, porque não cabe mais todo mundo aqui. Então eles começaram a ir também de casa em casa. Fizeram pequenos grupos, que eu já mencionei aqui, são células, ou pequenos grupos, grupos de conexão, grupos de comunhão, grupos de vida, chame do que você quiser. Mas esse foi um dos segredos, porque eles tiveram tanto sucesso em espalhar o evangelho. Primeiro foi porque eles
faziam isso no poder do Espírito Santo. Eles pregavam o evangelho no poder do Espírito Santo. E você e eu, estamos falando de Jesus? Em primeiro lugar, estamos falando ou estamos nos calando? E segundo, quando estamos falando do poder do Espírito Santo. Lembre-se que é o Espírito Santo que capacita você não precisa saber muito. Fala de Jesus, que ele fez, que ele morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. Isso é o básico da história de Jesus. E que, segundo, conte do que ele fez na sua vida. Ninguém vai contestar, ninguém pode contestar o testemunho de que Deus fez na sua vida. Pode contestar com argumentos sobre Bíblia, isso aqui, mas o seu testemunho ninguém contesta. E ele é poderoso para transformar vidas. Lembra-se daquele cego que Jesus curou? Os caras falaram lá, os fariseus, quem foi que te curou? Falou, quem me curou eu não sei, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Quem vai contestar o cara que era cego e agora vê? Não é? Então, aqui, eles começaram a fazer isso também de casa em casa. Diz assim que eles não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. No templo e também de casa em casa. Claro que na casa não cabia aqueles milhares de pessoas, então eles dividiram a igreja de Jerusalém em várias casas. Não é? E eles continuavam pregando. Lembre-se que agora você tem 12 apóstolos, você tem mais aqueles 120 iniciais, que eram crentes já mais firmes na fé. E se você dividir, vamos dizer que a multidão agora fosse 12 mil pessoas, você dividir por 120, dá quanto? Dá um número relativamente pequeno. 12 mil por 120 dá 100, é isso? Vamos ver aqui, creio que 100. Mas você pode fazer 2 encontros, não é verdade? Ou um líder pode liderar em 2 casas, por exemplo, tá certo? O fato é que... ou 3 casas, ou 4 casas. E o fato é que eles faziam assim. E, claro, outros foram se convertendo, e eles adotaram aquele sistema que o apóstolo Paulo recomenda depois a Timóteo. Qual é esse sistema? Se você tem a sua Bíblia ainda aí, pegue a sua Bíblia e vamos ver qual é o sistema que Paulo recomendou a Timóteo. Vamos lá, Epístola de Timóteo. Falei a você, Timóteo, agora você fala a outros que sejam fiéis e capazes de ensinar a outros. Então você tem aqui 4 gerações de cristãos. Eu, Paulo, você, Timóteo, vai ensinar a outra, 3ª geração, que vão ensinar a outros, 4ª geração. E esse foi o modelo que eles usaram também em Jerusalém. E Paulo aprendeu esse modelo e ele também usou. E esse foi um dos grandes segredos do crescimento do cristianismo. Por isso eles foram bem sucedidos em espalhar o evangelho. Primeiro, porque confiavam no poder do Espírito Santo. Segundo, porque eles adotaram sistemas culturais contextualizados para alcançar a sua cultura, e eles conseguiram um grande sucesso, porque eles viram que não adiantava pregar só no templo, eles não podiam reunir todo mundo, nem caberia, mas eles podiam continuar ensinando nas casas. E ali nas casas eles faziam tudo, eles faziam a ceia do Senhor, eles partiam o pão, né? Tem um duplo significado, partir o pão e comer juntos, lá fala de tomar suas refeições juntos, com singeleza de coração, mas também fala que eles partiam o pão também no sentido mesmo de servir a ceia do Senhor, porque eles não tinham templos, os templos vieram mais tarde, não é? Como nós temos hoje. Então eles faziam ali, e lá no templo de Jerusalém eles não iam servir a ceia do Senhor, porque ali não era permitido, mas então eles adotaram esse sistema que deu certo. E nós hoje, o que estamos fazendo para espalhar o evangelho? A igreja do Brasil, talvez você não saiba, ela é uma das mais bem-sucedidas do mundo. Quando eu digo a igreja de Cristo, versus denominações, não estou me referindo a uma denominação específica. E ela é talvez a igreja mais forte do mundo hoje. Mas mesmo assim nós estamos perdendo muito deste zelo apostólico, muito deste zelo evangelístico. Né? Hoje você tem gente dentro das igrejas que nem é convertida. Nós sabemos que tem milhares de pessoas dentro das igrejas hoje que não são convertidas. É só você olhar as postagens de Facebook de algumas pessoas que se dizem evangélicos, que se dizem crentes. Não são crentes nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo. Né? Sinto muito dizer isso, mas é uma grande verdade. E outros estão aí correndo risco, né, de se desviar do evangelho também. É só você olhar as postagens. Elas dizem quem a pessoa é. Facebook, ele é um bom fofoqueiro. Ele deixa você saber a respeito da vida das pessoas. Tanto as coisas boas como as coisas ruins. Né? Crente brigando com crente lá no Facebook é um negócio meio estranho, né? Mas e o evangelho
vai se diluindo, vai perdendo sua força, porque os crentes não têm mais aquele zelo. Agora, há algumas igrejas do Brasil que, graças a Deus, estão sendo fiéis, permanecem fiéis à palavra de Deus, como aqui nos Estados Unidos também há muitas igrejas fiéis. De um modo geral, a igreja americana também está enfraquecida, mas há igrejas fiéis e há crentes fiéis. E os Estados Unidos ainda tem o maior número de missionários fora de um país, né? O maior número de missionários transculturais do mundo ainda são mandados pelo... ou ainda é mandado, número, né? É mandado pelos Estados Unidos. Mas o Brasil também é a terceira ou quarta força maior missionária do mundo. Mas não é só evangelizar lá fora do mundo, mas é evangelizar dentro de casa também. E esse é um desafio, inclusive, que na nossa igreja nós estamos aceitando agora, sabe? Nós sempre evangelizamos, tem muitas pessoas convertidas em várias partes do mundo hoje que se converteram em nossa igreja. Mas por sermos uma igreja de imigrantes, se você não mora nos Estados Unidos, você não sabe qual é a realidade, não sabe qual é a dinâmica de uma igreja de imigrantes, especialmente de imigrantes brasileiros. Mas nós agora estamos aceitando um novo desafio que cremos que Deus está nos dando, de alcançar não só a comunidade brasileira, mas as outras comunidades em volta de nós também. E queremos fazer como eles fizeram, fazer no poder do Espírito Santo, fazer no templo, nossas reuniões dominicais, mas fazer também de casa em casa, tá? Atingindo pessoas onde elas estão e alcançando pessoas com o Evangelho de Jesus. E eles então foram muito bem sucedidos e nós também podemos ser, não porque sejamos iguais a eles, não porque sejamos melhores que eles, nós podemos nos inspirar no exemplo deles. Foi algo que deu certo e já está provado que dá certo em qualquer cultura, tá? Veja, por exemplo, a Coreia era um país quase 100% budista, mas logo depois da Segunda Guerra Mundial e especialmente depois da Guerra da Coreia, o cristianismo começou a se alastrar na Coreia e hoje uma grande porcentagem dos coreanos é cristã, tá? E uma coisa que eles fizeram foi imitar esse exemplo da igreja de Jerusalém, espalhando o evangelho nas casas, porque havia muita resistência, então eles foram para as casas, e com isso eles foram se multiplicando. E você talvez já tenha lido o livro, ou já tenha ouvido falar do livro Grupos Familiares de Crescimento da Igreja, que foi escrito por um pastor coreano, que hoje é o pastor da maior igreja do mundo. A igreja dele, eu não estou me referindo a uma denominação, mas a uma igreja local, tem cerca de 900 mil membros. É a igreja Yoido, do Evangelho Pleno. E estou aqui para falar de números apenas, mas disso, de espalharmos o Evangelho, ganharmos almas. Claro, vai redundar em números, mas o importante é que nós façamos aquilo, sejamos fiéis e que nós façamos como fizeram eles. Primeiro foram obedientes à palavra do Senhor Jesus, vão por todo mundo, façam discípulos de todas as nações. Como eu já falei da vez anterior e também da outra, eles foram um pouco resistentes, mas depois eles entenderam e foram. E eles seguiram esse modelo. Chegar nas casas, chegar e se adaptar às culturas e ganhar almas para Cristo. E assim eles espalharam a sua mensagem por todo o mundo conhecido da época. Não ficaram só em Jerusalém, espalharam por todo o mundo conhecido da época. Que Deus possa nos ajudar também a sermos fiéis ao Evangelho, sermos fiéis à sua palavra e da dependência do Espírito Santo, buscando ser cheio do Espírito Santo, possamos também cumprir a missão de Jesus, de espalhar a mensagem do Evangelho em toda parte, todo lugar, especialmente onde nós moramos. Deus nos abençoe. Amém? Queria orar com você nesse momento. Senhor, muito obrigado por esses momentos de comunhão, meus irmãos, de estudo da Tua Palavra. Ajuda-nos a nos espelharmos no exemplo dos cristãos apostólicos, dos cristãos primitivos, que espalharam o Evangelho e encheram Jerusalém com a sua doutrina, a ponto de provocar o ódio e a perseguição por parte das autoridades religiosas, e que depois também, Senhor, não se contiveram apenas ao templo, mas saíram pregando também nas casas, anunciando que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Cristo. E milhares e milhares de pessoas se converteram em Jerusalém e também nos outros locais por onde depois eles foram, sempre anunciando que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Ajuda-nos a ser fiéis também no cumprimento desta missão e espalhar o Evangelho por toda parte. Em Teu nome, Senhor. Amém. Se você ainda não recebeu a Cristo, se já o recebeu, mas por algum motivo se afastou dele, quero convocar e convidar você a entregar sua vida a Ele agora, de verdade. Faça comigo esta oração. Se você não conseguir me acompanhar, apenas diga bem, à medida que eu vou prosseguindo. Senhor Jesus, reconheço que Tu és o único Senhor e Salvador, e que morreste por mim na cruz do Calvário, pelos meus pecados. Me perdoa todos os meus pecados
e me recebe agora, recebe a minha vida, entra na minha vida, entra no meu coração, e ser o Senhor da minha vida de hoje por diante, e me ajuda a te servir com amor, com fidelidade e a espalhar a mensagem do Evangelho. Em teu nome, amém. Amém. Deus te abençoe. Quinta-feira estaremos de volta, se Deus permitir, com o nosso estudo bíblico virtual, e também no domingo, qual é também às 7h30 da noite, não é? Horário daqui de Los Angeles, 11h30, horário de Brasília, e no domingo, sim, às 4 horas da tarde, o nosso culto, 8 horas de Brasília. E não se esqueça de dar o seu like, de fazer um comentário, dizer onde você está, fazer alguma pergunta bíblica, fazer um pedido de oração. Estamos aqui para servir você também. Deus te abençoe. Ensina-me os teus caminhos, ensina-me, em ti confio. Meu coração quer te amar mais e mais, viver com tua mão sobre mim, dia após dia. Ensina-me, ensina-me os teus caminhos, ensina-me, em ti confio. Meu coração quer te amar mais e mais, viver com tua mão sobre mim, dia após dia. Ensina-me, ensina-me os teus caminhos, ensina-me, em ti confio. Meu coração quer te amar mais e mais, viver com tua mão sobre mim, dia após dia. Ensina-me, meu coração quer te amar mais e mais, viver com tua mão